que nós podemos esperar de Luiz Edson Fachin como presidente do Supremo? E o que ele pretende fazer? E mais, o que ele de fato pode fazer? São três perguntas muito diferentes para as quais há respostas também muito diferentes. Uma resposta óbvia, um diagnóstico já feito, é de que teremos uma presidência do STF mais discreta. Também na comparação com o ministro Luiz Roberto Barroso, é algo muito evidente, ainda mais porque nesses anos o ministro Fachin poucas entrevistas concedeu e é pouco adepto dessas aparições, sejam em eventos privados, sejam em relações com a política. O que ele pretende fazer? É exatamente um passo atrás nessa exposição do STF e também uma demarcação melhor dos espaços do STF e da política num momento bastante complicado. O ministro já disse e deve repetir no seu discurso de posse que do direito o que é do direito, da política o que é da política, mas daí a ter uma efetividade nesse mantra é uma distância muito grande. Afinal de contas, há muitos processos em tramitação no STF que, de alguma forma, esbarram no Congresso Nacional nas atividades da política. Exemplo, as investigações sobre o orçamento secreto e o mau uso de emendas parlamentares. Um outro problema é a investigação ou as investigações abertas contra Eduardo Bolsonaro, o processo contra Jair Bolsonaro e outros parlamentares. E isso também gera um conflito com a direita e uma utilização desse discurso também pela direita de que o STF criminaliza a política ou invade um espaço da política. E o que o ministro pode fazer? Depende muito das circunstâncias, especialmente no ano eleitoral. O ministro Fachin assume agora em setembro de 2025, mas logo ali está a campanha eleitoral de 2026 e o ministro sabe que uma possibilidade é que tenhamos no Senado uma bancada ainda mais à direita, com críticas ainda mais profundas em relação ao STF. Então é preciso cuidar dessa relação com o Congresso Nacional e demonstrar um certo esforço ou mesmo propensão a uma autocrítica por parte do tribunal. Uma autocrítica que o ministro Edson Fachin está disposto a fazer. Tem um outro ponto que também não depende dele. As investigações que estão em curso, especialmente as que estão com o ministro Alexandre de Moraes, prosseguem. E há condenações e acusações a serem feitas com impacto midiático e impacto político também severo. A exemplo, como já mencionei, da investigação contra Eduardo Bolsonaro, que deve levar a sua condenação ali no começo do ano que vem. E isso gera estresse com a política e com os apoiadores de Bolsonaro. E mais, quando termina o inquérito das fake news? Esse é um problema em aberto que o ministro Luiz Roberto Barroso, na última entrevista que concedeu, mencionou que talvez o ano eleitoral devesse concluir, ou o ministro Alexandre de Moraes deveria concluir essa investigação no ano eleitoral, no ano que vem, portanto. Um outro ponto é, o ministro Edson Fachin já demonstrou que tem intenção de reformar alguns comportamentos e o regimento do STF. Propostas essas que são muito diferentes daquelas que vêm do Congresso Nacional, com imposição de mandato para os ministros ou mesmo de vedações a alguns tipos de decisões. Essas reformas que o ministro Fachin pode levar aos seus colegas são alterações no regimento interno, por exemplo, para dar mais racionalidade ao plenário virtual ou mesmo para aumentar a colegialidade. Um problema que já foi diminuído no passado com a proposta que foi aprovada ainda na gestão da ministra Rosa Weber sobre as liminares monocráticas, mas que permanece de alguma maneira e é preciso enfrentá-lo. O ministro Fachin já tem demonstrado isso, essa sua intenção de fazer alterações para aumentar a colegialidade, aumentar a legitimidade e também fazer com isso que a imagem do STF e a relação com a política também melhorem. Mas isso depende dos seus colegas também. Tem um outro ponto que também não depende dele. Se Fachin é muito discreto e defende essa discrição, ele já falou isso inclusive num discurso para juízes, que é preciso discrição, como controlar os seus colegas? Como conter a atuação
dos seus colegas junto à mídia ou a eventos privados, acadêmicos, como evitar com que eles falem fora dos autos. Essa é uma realidade que já está dada e para a qual o ministro Edson Fachin só tem o próprio exemplo a dar. E torcer para que isso sirva de alguma maneira para levar a corte na direção que ele pensa, mas o presidente tem poderes limitados quando esse é o tema. Fachin terá como vice-presidente o ministro Alexandre de Moraes. E eles vêm mantendo já há muito tempo uma boa relação. E essa simbiose entre presidente e vice-presidente é importante para o suporte que Alexandre de Moraes precisa como relator e Fachin precisa como presidente, inclusive evitando ruídos com a direita e com o Congresso Nacional. Fachin assume, portanto, em setembro de 2025. Em setembro de 2027 passa a bola para o ministro Alexandre de Moraes. No ano que vem terá esse conflito eleitoral que vai certamente vitimar o Supremo. Afinal de contas, o STF passou a ser pauta também eleitoral. E tem mais algumas possibilidades pelo meio do caminho. O ministro Luiz Roberto Barroso disse que pode sair do Supremo antecipadamente. Ele disse isso numa entrevista nesse final de semana, que vai ainda analisar se deixa ou não o mandato. E aí o tribunal pode passar por alterações. E a saída de um ministro e a chegada de outro também tem o condão de expor ainda mais o Supremo e também de mudar o jogo dentro do tribunal. E claro, o resultado eleitoral de 2026 deve nortear o futuro do STF. Uma vitória da direita pode exigir do STF uma adequação desse movimento que tem feito nos últimos anos. Por outro lado, uma vitória do presidente Lula numa reeleição pode dar ao STF mais tempo para digerir e curar as feridas das batalhas que travou no governo Bolsonaro.